Olá, colega dentista, seja muito bem-vindo ao Dentista Tranquilo Invest. Eu fico muito feliz que você está aqui, porque a gente está na semana de preparação para a saúde, para a semana Saúde Financeira para Dentistas, né? Aqui no DTI você aprende a organizar suas finanças, recebendo rendimentos todos os meses, além da odontologia. Eu sou Alexandre Carvalho, especialista em finanças para dentistas e criador do método DTI, Dentista Tranquilo Investe. E o tema de hoje nós vamos falar sobre dentistas. Você precisa evitar esses conselhos financeiros. Então, fica com a gente, comenta, participa, porque é como eu sempre digo, né? As lives do Dentista Tranquilo Invest são interativas, é feita de dentista para dentista. Sejam muito bem-vindos. Olha só, conselhos financeiros, né? Como já dizia a minha avó, né? Se conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Se conselho fosse bom, vendia. E a gente percebe que atualmente a gente está bombardeado de dicas, bombardeado de conselhos o tempo todo, de tanto de pessoas que a gente conhece, quanto mais na internet, falando tudo que a gente deve fazer, não só com o nosso dinheiro, mas também com nossa vida, né? É só a gente olhar no Instagram, olhar um pouquinho no YouTube, que em 5 segundos já vem tanta informação que você fica cheio, né? Quem é dentista sabe. Você pega um Instagram, olha lá, e aí você vai ver muitos professores, muitas marcas, muitas lojas, todo mundo colocando informação. O professor de orto, de harmonização, mas aí eu quero deixar claro também que tem muito professor entregando o ouro, né? A gente vê muita coisa boa, muita gente. Pô, outro dia eu vi uma live com um professor de ortodontia e ele entregando o ouro, sabe? Ele falando ali coisas que eu sei por ser ortodontista que ele passou muito tempo para aprender. Pagou caro por aquelas informações e estava passando ali na live de maneira assim deliciosa, sabe? Falando tudo de graça ali para todo mundo. E isso é muito bom da internet, né? Só que para a gente como dentista, a gente vê que tem umas coisas meio bizarras também, né? Tem umas coisas muito estranhas. Tem pessoas vendendo umas técnicas assim que a gente pensa, pô, velho, esse cara não tem vergonha de estar falando essas coisas, não. Caramba, a gente sabe que isso aí não é certo, que vai dar errado. A gente sabe que isso aí às vezes tem um fundo meio esquisito ali, mas está lá também para todo mundo ver. Está disponível ali para todo mundo, né? Vocês percebem isso nas redes, né? É muito fácil estar atento a isso, né? Só que na odontologia é fácil. Na odontologia é fácil você separar o joio do trigo, né? Você separar o que são informações que você olha e fala, caramba, velho, obrigado por ter me dito isso, e aquilo que fala, putz, isso aí não serve para ninguém. Mas quando não é na odontologia? E quando não é numa área que a gente não domina tanto? E quando é numa área como finanças, né? Que não está no nosso dia a dia, não está ali. A gente está preocupado ali em fazer nosso trabalho bem e aprender a ser um dentista cada vez melhor. Mas e aí quando a gente quer saber uma informação financeira, que a gente olha e fala, pô, interessante isso. Mas é interessante daquele jeito do professor que estava entregando o ouro, de tão bom que é aquela informação? Ou é um interessante de um interessado que está ali querendo te passar alguma coisa que não faz sentido para você, né? Então é muito importante que a gente perceba e comece a ficar atento a isso. Por exemplo, é tão grave essa situação que a Bolsa de Valores do Brasil, a Bolsa de Valores, fez uma pesquisa entre as corretoras, hein? As corretoras de valores que fazem os negócios.
e entre os influenciadores. E aí percebeu, nos dados que ela tem lá, que as pessoas que fazem um tipo de negociação chamada day trade, o que é day trade? São aquelas pessoas que compram e vendem ações no mesmo dia. Que 90% das pessoas que fazem isso têm prejuízo. Foi uma pesquisa da Bolsa de Valores brasileira e esses dados são alarmantes, por quê? Porque quando você coloca lá, quero aprender a investir no YouTube ou em qualquer lugar, vai aparecer gente falando assim, faça day trade. Tenha renda extra com day trade. Né? Você pode fazer day trade e parar de trabalhar. Vá trabalhar na praia. Olha só o meu carrão. Então, pessoal, isso aí está disponível, mas só que se a gente não tiver um filtro, né? Se a gente não tiver um filtro, a gente pode estar caindo nesse tipo de pseudo-oportunidade. Tá certo? Fora aqueles conselhos que a gente recebe de quem está próximo da gente. Aquele conselho do gerente do banco, às vezes de um amigo também, de um parente. O gerente do banco, você acende logo a anteninha. Por quê? Porque é o que eu sempre digo aqui, né? Você pode ser amigo do gerente, ele pode frequentar a sua casa, só que ele trabalha para o banco. Quem paga o salário dele é o banco. Tá bom? Então, ele sempre vai indicar coisas que são boas para o banco. A mesma coisa, às vezes, acontece com um amigo, com um parente, por mais que a gente goste, ele tem os objetivos dele, a realidade dele. Não é verdade? Então, é muito importante começar a ficar atento e ligar o filtro. Ligar o filtro. E para nós dentistas, eu quero que você preste muita atenção nisso. Para nós dentistas, só existe 3 formas da gente ficar rico. 3 formas, tá? Querem saber as 3 formas? Só existem 3 formas do dentista ficar rico. A primeira forma é uma forma inusitada, que acontece às vezes, mas a gente não pode descartar, porém é completamente fora da regra, que são ganhar na loteria, é uma forma inusitada, ou receber uma herança inesperada de alguém de um parente que você não conhece, nunca viu na vida, ou fazer um casamento miraculoso, né? Isso aí pode acontecer? Pode, mas é inusitado. A segunda forma que dentistas têm de ficar ricos, é empreendendo. É abrindo uma clínica, crescendo sua clínica, fazendo uma rede, fazendo um sistema que trabalhe por ele e isso renda bastante, ele pegue uma parte desse dinheiro e invista. Essa é uma outra forma de ficar rico. E a terceira forma, pessoal, é pegando o dinheiro que você faz atendendo, que é isso que eu ensino, tá? Pegando o dinheiro que você faz atendendo e investindo da forma correta. Investindo para formar seu patrimônio. E aí, de forma lenta, dentro do tempo certo, você vai enriquecendo naturalmente, tá? Não é rápido, como eu disse, não tem atalho. Depende da sua persistência, usando as técnicas certas, tá bom? Mas o grande perigo é o quê? É ficar recebendo esse tipo de dicas e levando tudo muito a sério. É o que eu falei desde o começo. Liga o filtro, tá? Entenda que o que vai deixar você com tranquilidade financeira é sim aqueles procedimentos que você faz no dia a dia. É sendo um bom dentista, é pegando uma manutenção que você faz no paciente, é pegando a profilaxia que você faz, é pegando as restaurações, os implantes, pegando uma parte daquele dinheiro que você produz e aplicando bem esse dinheiro que vem da sua arte, né? De forma que ele renda
e que produza juros, e ao longo do tempo você vai formando seu patrimônio. Então, todas as dicas que fugirem disso, você já fica bem atento, tá bom? Mesma coisa quando a gente vai num congresso de orto, ou de orto, porque eu sou ortodontista, né? Mesma coisa quando você vai num congresso. Você chega no congresso, né? Você chega no congresso, e aí você recebe uma enxurrada de informação. Caramba, quando você pisa na porta do congresso, tome a sua sacolinha. Quando você abre a sacolinha, tá já cheia de panfletos. Aí você sai e recebe mais panfletos. E aí você vê o professor tal falando da técnica A, o professor fulano falando da técnica B, e você, putz, será que o que eu faço não está certo? Será que mudou tudo? Será que sempre tem uma novidade? Será que estou ficando para trás? E aí você começa a pirar ali. Por quê? Porque começa a haver um conflito de, pô, eu quero fazer o certo, mas é muita coisa, né? É muita coisa. Quando eu vou em congresso, mas eu me lembro que no Brasil acontecia muito isso, quando eu ia no Congresso de Ortodontia de São Paulo, tinha de 2 em 2 anos, e aí eu sempre ia. E às vezes eu deixava de comprar alguns equipamentos, alguns brackets que eu precisava. Por quê? Porque era tanto bracket que eu ficava um tempão pensando ali, principalmente quando saíram os autoligados, né? Quando saíram os autoligados, era tanta marca oferecendo e vai ser mais rápido e vai ser mais confortável para o paciente, porque aquilo tudo é biológico e tal, né? Quem é ortodontista sabe dessa onda que teve dos autoligados há um tempo atrás. E eu fiquei um dia inteiro ali escolhendo, não comprei nenhum. Por quê? Porque era tanta opção que eu não comprei bracket nenhum. E teve outras vezes que eu chegava no hotel com a sacola cheia e depois eu me perguntava por que eu comprei isso? Porque era muita informação, era muita dica, era muito conselho, né? Então, volto a dizer, liga o filtro. Né? Rafael colocou ali, ó, pura verdade. Não é, Rafael? Nos investimentos é a mesma coisa, pessoal. Mesma coisa, mesma coisa. Né? Por isso que o Dentista Tranquilo Investe existe. Para ajudar o colega a peneirar isso tudo, a passar esse filtro, né? A passar essa tem uma barreira ali de pô, não é bem assim, né? Então, outro dia eu recebi uma mensagem de um colega, né, de um aluno, e aí ele disse assim: Alexandre, me diz o seguinte, olha só, me mandou um print de um post dizendo assim, ó, tá na hora de comprar Bitcoin. Bitcoin agora vai bombar em 2022. E aí, bicho, o que você acha? Eu falei, rapaz, quem é o oráculo que te mandou isso? Quem é o oráculo que está fazendo essa previsão do futuro? Coloca no YouTube, investimentos, vai aparecer melhores investimentos para 2023. Para 2022, praticamente já acabou. O pessoal já está prevendo para 2023. Esqueça isso. Isso tudo são suposições e o mercado é caótico. O mercado é caótico, né? As previsões que fizeram para 2022, ninguém combinou com Putin de que ia ter uma guerra, né? A gente não sabe quem vai ser o próximo presidente. A gente não sabe vão ser as medidas econômicas. A gente não sabe como é que vai estar o mundo, como é que vai estar a geopolítica, como é que vai estar o clima, como é que vai estar tudo. Então, tudo relacionado à vida, a nossa vida, ela está em constante evolução, ela é mutável. Então, a gente não tem como prever. Por isso que as dicas, a gente tem que ver bem de quem a gente pega, né? Tá? Porque elas vêm picotadas, elas não vêm com um alicerce.
E eu descobri isso a duras penas, porque eu penei muito para poder pegar um pouco dos meus erros e trazer, né, para a minha vida também. Beleza? Mas o que eu quero que você imagine é o seguinte, que existe uma outra maneira. Existe uma outra maneira aonde qualquer dentista é plenamente capaz de fazer as suas próprias decisões, certo? É plenamente capaz de, daqui a um ano, olhar para trás e falar assim, rapaz, eu estou no caminho certo. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu sei fazer as minhas aplicações direitinho, eu sei escolher o meu investimento, as minhas ações, sem depender da dica de ninguém, porque eu sei buscar informação. E eu sei quando aquele conselho que deram na internet, como dão de muita empresa ruim, né? Tem uma empresa de telefonia aí que está quase falindo, mas vivem fazendo vídeo dela como se fosse uma grande oportunidade que vai surgir. Quando você vai ver a empresa não dá lucro. Então, por que fazem isso? Para pegar quem tem pouco conhecimento na área. Mas existe essa outra maneira de pensar, sabe? Essa outra maneira de você filtrar as informações e pegar o seu dinheiro e falar assim, não, velho, eu estou fazendo minhas aplicações aqui com segurança, com responsabilidade, né? Eu sinto que minha família, meu esposo, minha esposa confiam no que eu estou fazendo porque eu aprendi. Então é isso que eu quero que você sinta, né? É sentir a segurança de ter a estratégia na mão. Tem uma estratégia. Tem que ter clareza. Quando o dinheiro entra na sua mão no consultório, sabe? Recebeu o dinheiro, fez sua manutenção, fez lá a sua cirurgia, recebeu o dinheiro, para onde vai esse dinheiro? Você sabe exatamente aonde investir. Não vai ter a preocupação de pensar assim, poxa, eu coloquei num rendimento que me indicaram lá no banco, mas agora parece que eu olho lá, está dando negativo. Que rendimento ruim foi esse? Às vezes, nem é um rendimento ruim. É o momento econômico do país. Só que por você não conhecer, você acha que é ruim. E às vezes tira de uma coisa que está num momento mais complicado, mas que vai ser bom lá na frente. A gente vai falar sobre isso hoje durante a live. Tá? E isso requer o que de você? Conhecimento de você, de mim e de todo mundo. Tá bom? Então, quando eu escuto o colega dizendo assim, pô, Alexandre, cara, eu aprendo tudo é pelo YouTube, eu aprendo tudo é pela internet, sabe? Eu falo assim, cara, eu já passei por isso também. E eu aprendo muita coisa também pelo YouTube, pela internet, eu também consumo muito. Mas, assim como na odontologia, eu consumo com filtro. Eu consumo com um critério. Eu sei quando o cara indica alguma coisa, como a gente viu recentemente, aquela questão da escovação com carvão tal, virou uma febre. Todo mundo falava disso. A gente olha e fala, pô, não é bem assim. E no mundo das finanças tem um monte de barbaridade, só que a gente não tem um filtro certo. Porque a gente não tem, porque não tem um embasamento, entendeu? O dentista precisa mudar esse chip, precisa virar a chave. Tem uma pesquisa do Barry Schwartz, que é um psicólogo, professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa sobre o paradoxo da escolha. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o paradoxo da escolha, ele tem um livro chamado Por que Mais é Menos. Ele baseia as pesquisas dele na questão de que todos os dias a gente faz micro escolhas. A gente acorda, a gente escolhe qual é a pasta de dente que a gente vai usar, qual é a escova, qual a toalha,
né? Qual café que a gente vai tomar, qual roupa que a gente vai vestir. E todas essas escolhas, elas têm impacto no que a gente faz no dia a dia. A mesma coisa acontece nos investimentos. Quando você coloca no Google, eu quero investir, vai aparecer um monte de coisa. E o paradoxo da escolha, ele diz justamente que quando você tem muitas opções, você para. Né? Você para. Você para por ter dificuldade de escolher o que é melhor. Porque a gente sempre escolhe o que a gente acha que é melhor para a gente. Muitas vezes não é. E aí, quando você tem essa dúvida e paralisa, o paralisar também tem uma consequência. Quantos de dentistas estão com dinheiro na poupança? Por quê? Porque não sabem o que fazer com o dinheiro. Simplesmente não sabem. É o paradoxo da escolha. Pô, tem informação, mas eu prefiro deixar na poupança. Por quê? Porque aqui eu estou olhando. Mas você sabia que você está perdendo dinheiro? Não, ele está rendendo. Está perdendo, porque a inflação está comendo ele todinho. Ah, mas eu prefiro deixar na poupança que eu estou vendo. Pronto. Qual é o preço que se paga? Não vai enriquecer, né? Então, esses assuntos são muito importantes para a gente. Esses assuntos a gente precisa colocar em pauta dentro da nossa classe. A gente precisa falar sobre isso. E essas questões a gente vai abordar na semana Saúde Financeira para Dentistas. Lá eu vou falar sobre como dentistas devem organizar suas finanças e receber rendimentos todos os meses além da odontologia. Se você se inscreveu, parabéns. Se você ainda não se inscreveu, o link está na bio aqui do Instagram e está também na descrição desse vídeo. 100% online, 100% gratuito, é só lá se inscrever, tá bom? Então, é muito importante a gente botar na nossa pauta do dia a dia, conversar sobre isso, conversar sobre dinheiro, não ter esse pudor. A odontologia, às vezes, nos afasta muito disso, tá? Então, o meu conselho, o primeiro conselho que eu dou para qualquer dentista que quer decidir por si mesmo o que fazer com o seu dinheiro, que tipo de investimento ele pode definir ali para o que ele quer, de acordo com os objetivos, a primeira coisa que você tem que fazer é investir em você. Assim como a gente fez lá na odontologia quando entrou na faculdade. Na nossa área, a gente domina, né? Às vezes a gente não sabe nem lidar com o paciente, porque o paciente não sabe nada e a gente tem que voltar a nossa mente para quando a gente não era dentista para poder explicar para ele de forma clara o que a gente quer fazer. Porque ele não tem aquele conhecimento que a gente tem. No mundo das finanças, pessoal, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? A gente não pode parar de investir nesse tipo de conhecimento. Por quê? Porque o nosso degrau de conhecimento vai fazer com que o nosso filtro aumente. Benjamin Franklin, ele tem uma frase que é assim, ó: se você acha que a instrução é cara, experimenta a ignorância. A ignorância é muito mais cara, tá? A ignorância é muito mais cara. É só ver a questão de quantos investimentos, falsos investimentos, a gente entra pensando que está fazendo um grande negócio. Esse ano mesmo eu escutei várias vezes, ó, carro é investimento, o carro valorizou. Nunca foi. A não ser que você venda carro. Mas nunca. Mas está lá. Ganhei dinheiro com o carro, com meu carro. Sim, você vai vender seu carro para ganhar dinheiro? Não vai. Nunca foi investimento. Consórcio é investimento? Nunca foi. Certo? Mas a gente sabe disso quando? Quando a gente investe não só dinheiro, mas tempo no nosso próprio desenvolvimento. Tá certo? O segundo passo é desconfie das oportunidades miraculosas. Desconfie.
O segredo para o enriquecimento do dentista não está na rentabilidade dos seus investimentos. Isso quebra uma regra, né, que todo mundo acredita ser verdadeira, mas não é. Não é a rentabilidade, apenas ter maior rentabilidade, que vai fazer com que você enriqueça como dentista. Não é, tá? Então, tome muito cuidado quando alguém lhe oferecer uma rentabilidade elevada. Por exemplo, dá um exemplo, Alexandre, vou dar. Hoje, no nosso país, a taxa de juros anual do país está em 13% ao ano, que é uma taxa alta, tá? Uma taxa alta. Se alguém chega prometendo para você 30%, abra o olho. Abra o olho. Como é que ele vai te pagar muito mais do que os juros do país estão pagando? Se esses são os juros que pautam as negociações no país, se é com esses juros que os bancos fazem negócio entre si, se é com esses juros que um banco empresta dinheiro para o outro, como é que alguém vai estar te pagando 2 vezes mais que isso? A chance de golpe é muito grande. Então, abre o olho, tá? Quando você escutar alguma dica, algum conselho nesse sentido, cai fora. Tá certo? Não coloca o seu dinheiro lá, não. Olha eu dando dica, dando conselho. Vocês já escutaram algum tipo de oferta assim, que você pensou, caramba, alguma coisa tá errada aí? Aparece, né? E eu quero deixar uma coisa muito clara, que é um outro passo muito importante, é que não... Vamos lá, eu vou reformular minha frase para deixar, para que você entenda bem. Olha só. Quando alguém lhe oferecer enriquecimento rápido, você sendo autônomo, como é o caso do dentista, desconfie. Por quê? Porque se você é um dentista autônomo que trabalha para algum consultório ou tem o seu pequeno consultório, trabalha para você mesmo, que 90% dos dentistas são autônomos, né? Pessoal, a construção de patrimônio, ela respeita os 3 pilares, que são o quanto que você junta por mês, os juros que você recebe dos seus investimentos e o tempo que você deixa aquele dinheiro investido. Não tem milagre, não tem atalho, é isso e ponto final. O autônomo, ele enriquece assim, tá certo? O autônomo, ele enriquece assim. O dentista, ele enriquece trabalhando no consultório, entregando aquele serviço para o paciente está pagando você para você entregar o seu tratamento de forma bacana, tá? Uma parte daquele dinheiro você vai investir em alguma coisa que lhe renda juros e depois você vai deixar aquilo muito tempo, certo? São esses 3 fatores trabalhando junto que fazem com que o seu patrimônio vá crescendo com o tempo. O detalhe maior é que, segurando isso tudo, existe uma coisa que é chamada valor. Vou tentar explicar de forma bem rápida aqui para você entender. Tudo que você colocar o seu dinheiro, busque valor. Busque algo que
tenda a aumentar de preço com o tempo. Um exemplo. Se você fosse investir o seu dinheiro numa empresa de carros, você investiria numa empresa chinesa que acabou de chegar no país ou você investiria numa Toyota da vida? Qual que você acha que tem mais valor? As duas fazem carros. Os carros andam. Mas qual que você acha ali que é mais seguro para você colocar o seu dinheiro? Você entendeu? Então, todas as suas decisões financeiras, quando você vai, por exemplo, comprar um terreno, pô, eu estou com dinheiro aqui, eu quero investir em imóveis, eu vou comprar um terreno. Você vai comprar naquele bairro para onde a cidade está crescendo, aonde existe um plano diretor, aonde existe uma tendência de bom comércio, aonde existe uma tendência ali de ser um bairro residencial, ou você vai pegar o seu dinheiro e vai investir num bairro que já está ali no processo de favelização. Qual que tem mais valor, né? Então, não tem segredo, pessoal. É isso aí durante muitos anos, tá? Trabalha com amor no seu consultório. Trabalha, cara. Trabalha com amor. Pega uma parte desse dinheiro, investe em algo que renda mais do que a inflação. Depois, você deixa isso criando filhotinhos ali, juros compostos, durante bastante tempo. Tudo isso lastreado em valor, em coisas boas que você vai comprando. E aí você vai ver como vai se tornar um dentista tranquilo no futuro, né? Tem uma outra frase de Benjamin Franklin que diz: o investimento em conhecimento paga o melhor rendimento. Tá certo? Então a gente encontra muita coisa boa na internet, encontra muito conselho bom, encontra muita dica boa, mas para isso a gente precisa ter o filtro. E o nosso filtro, ele é feito baseado em conhecimento, baseado em experiência, tá? Que é o conhecimento aplicado. No início, por mais que você invista em conhecimento, se você não colocar em prática aquilo, você não vai ter experiência. Então, experiência é conhecimento aplicado, é vivência, é acertar, é errar, acertar, é errar. Mas se você investe em você, se você aumenta o seu filtro, as chances de você ter sucesso são muito maiores, tá bom? E não esqueça, esses pontos chaves, tá? Você vai entender por completo lá na Semana Saúde Financeira para Dentistas. Lá nós vamos falar sobre organização financeira para dentistas e como receber rendimentos todos os meses, além da odontologia, tá bom? Então, para participar do evento, muito simples, clica no link que está na bio, né, ou na descrição desse vídeo, é 100% gratuito, 100% online, e a gente se vê lá na Semana Saúde Financeira para Dentistas. Tudo bem? Pessoal, dúvidas em relação ao que a gente conversou? Qual é o seu comentário em relação a isso? Pode escrever, que a gente, como eu disse, esse espaço é de dentista para dentista, para a gente trocar ideias, tá bom? Não pense duas vezes. Quero agradecer muito a sua participação aqui na nossa live e te espero no próximo vídeo, se Deus quiser.